A Igreja Batista Nacional Água Viva de Florianópolis tem a grata satisfação de novamente estar com os nossos amigos e irmãos para junto estudarmos a bendita e gloriosa palavra do nosso Deus. Que o Senhor nos alcance novamente com a sua graça inefável. Observe esta palavra do salmista no Salmo 81, versículo 13. Ah, se o meu povo me tivesse ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos. Amigos, o profeta Oséias, ele dedica os 10 primeiros capítulos do seu livro para colocar em destaque os pecados de desobediência, idolatria, prostituição, violência, mentira, perjúrio e a corrupção dos cidadãos de Israel. Um povo privilégio por ter sido escolhido por Deus, um povo que usufruiu da presença bendita do Senhor, um povo que viu milagres extraordinários e até indescritíveis acontecendo por ocasião das 10 pragas direcionadas ao Egito. Muitos até questionam o porquê Deus puniu uma nação com terríveis pragas. Ora, Israel estava aprisionado como escravo, servindo ao Egito por 430 longos anos. E não bastasse isso, o faraó que assumiu o trono do Egito, que nada sabia sobre José, então ele disse ao seu povo: vejam, o povo israelita é agora numeroso e mais forte que nós. Temos de agir com astúcia para que não se tornem ainda mais numerosos e, no caso de guerra, aliem-se aos nossos inimigos, lutem contra nós e fujam do país. Estabeleceram, pois, sobre eles chefes de trabalhos forçados para os oprimir com tarefas pesadas e difíceis. E assim os israelitas tiveram que construir para Faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramsés. Vemos isso em Êxodo 1, do 8 ao 11. Então, queridos, por essa proposital maldade, e além do mais, Faraó afrontou a Deus, dizendo não conhecê-lo como Deus, e se recusou a libertar os escravos hebreus. Não tinha outra saída. Assim, os egípcios foram castigados gradualmente pelo Deus Altíssimo. A primeira praga, Deus tornou a água do rio Nilo em sangue, e ninguém conseguia beber água do rio, e todos os peixes morreram. Os egípcios adoravam o rio Nilo, mas agora se tinha tornado um lugar de morte,
uma vez que todo o seu sustento dependia dele. Em seguida vem a praga das rãs. Para os egípcios, a rã era associada à deusa da fertilidade. Mas agora, em vez de ser símbolo de bênção, Deus transformou a rã em um grande problema e novamente humilhou os deuses do Egito. Depois vem a terceira praga, a dos piolhos, e a Bíblia diz que os piolhos surgiram do pó. Por ordem de Deus, a própria terra se virou contra os egípcios. Depois, Deus envia enxame de moscas sobre o Egito que arruinaram a terra. Moscas causam grandes desconfortos e transmitem muitas doenças. Depois vem a morte dos rebanhos. Deus enviou uma praga que matou os rebanhos de cavalos, jumentos, camelos, bois e ovelhas dos egípcios em um só dia. Com essa praga, Deus atacou a economia do Egito. Depois vem feridas purulentas, que significam mais sofrimento e dores aos egípcios e animais. Moisés avisou a Faraó que Deus iria mandar a pior tempestade de granizo de nunca havia acontecido no Egito. E Deus humilhou os deuses egípcios da colheita e do clima. Até a natureza obedeceu a Deus. Depois vem a oitava praga, a dos gafanhotos. Surgiram tantos gafanhotos que a terra se escureceu com eles. Toda a vegetação que restava foi destruída. Todas as fontes de alimento no Egito se foram com esta praga. Depois vem a praga das trevas. As trevas densas cobriram o Egito durante 3 dias. Ninguém podia ver nem fazer absolutamente nada. Os faraós eram considerados descendentes do sol. E este foi um ataque direto ao faraó e a todo o seu poder. Durante 3 dias, Faraó esteve incapacitado pela falta da luz. E por último vem a 10ª praga, que foi a morte dos primogênitos. A 10ª praga foi um ataque a todo o Egito e futuro, uma vez que o primeiro filho era o herdeiro principal e o sinal da continuidade dos pais. Depois que perdeu seu filho, diz a Bíblia que Faraó finalmente libertou os hebreus e que deixaram o Egito, rumo à terra prometida. É incrível que 10 pragas atingiram os egípcios e seu faraó e cidade que José conseguiu para o seu pai e os seus descendentes gozem, ficava na parte nordeste do território egípcio, a leste do delta do Nilo. Observa que, embora, amigos, Gósen estivesse dentro dos domínios egípcios, a poucos quilômetros do palácio de Faraó, as pragas não atingiram o local que o povo de Deus se encontrava. Isso realmente é magnífico. Então, Israel, como nação, viveu todas essas experiências que povo nenhum da terra
viveu. Mas o lamento do salmista foi esse: ah, se o meu povo me tivesse ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos. Apesar de tudo isso, a Bíblia fala de promessas de perdão, de amor de Deus, de reconciliação e até de um futuro próspero e abençoado. Se possível, leia depois o capítulo 11 do profeta Oséias, e você vai ver que Israel ali, neste capítulo, é tratado como filho. Quando Israel era menino, eu o amei, diz o versículo 1, o que expressa, queridos, o amor eletivo de Deus por este povo. Ele escolheu Israel para, através dele, revelar ao mundo o seu poder e a sua glória, quando destruiu o Faraó no Egito. Observe aqui a leitura de Romanos 9, versículo 17. Pois a Escritura diz ao Faraó: eu o levantei exatamente com este propósito, mostrar em você o meu poder, e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. E também Deus usou Israel para dar ao mundo todo as Escrituras Sagradas. Veja Romanos 3, de 1 a 2. Que vantagem há então em ser judeu? Ou que utilidade há na circuncisão? Muita, em todos os sentidos, principalmente porque aos judeus foram confiadas as palavras de Deus. E também, queridos, foi através de Israel que veio o Messias. João 4, 22 está escrito: vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. E também Israel foi escolhido para ser um povo sacerdotal. Em Êxodo 19, 5, 6, temos esta palavra: agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Então toda a terra seja minha. Ou seja, embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Sabiam que o Egito era a nação mais poderosa da época, mas Deus não escolheu o Egito, não escolheu os fenícios, principais navegantes da antiguidade, não escolheu os gregos, povo da filosofia, não escolheu os assírios, povo beligerante, perito em artes de guerra. No entanto, escolheu e amou a Israel, pequeno povo de pastores nômades, quando este era ainda um menino indefeso na terra do Egito. Desde o começo de sua história, quando Israel era menino, eu o amei,
mas Israel nunca correspondeu a este amor, diz a palavra. Quando Moisés foi comissionado para esta missão, Deus chamou Israel de seu filho primogênito. Êxodo 4, 22. Na Bíblia, o registro pode ser ao mesmo tempo histórico e profético, pois observa a leitura de Mateus 2,15. Do Egito chamei o meu filho, é também uma profecia messiânica, ou seja, que trata da vinda de Jesus, e se cumpriu quando Deus mandou que José e Maria retornassem do Egito com o menino Jesus. Outro ponto relevante é que o Messias se identifica também como o seu povo. Saulo perseguia os discípulos de Jesus. No entanto, o Senhor lhe perguntou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Atos 9, 4, 5. Jesus poderia ter dito: Saulo, por que você está perseguindo, prendendo e matando os servos de Deus? Não. Ele falou que Saulo estava perseguindo o próprio Cristo. Nós devemos também nos identificar com Jesus. Hebreus 11, 26. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. São palavras de Pedro em 1 Pedro 4, versículo 14. Ah, se o meu povo me tivesse ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos. Uma coisa é Deus estar perto de nós e outra é nós ficarmos perto de Deus. Não parece uma redundância? Significa que continuo cristão, homem de Deus, mas deixo de lado a palavra de Deus ou relaxo espiritualmente. É possível que estejamos nele, mas que venhamos a negligenciar alguns ensinamentos. Se estivermos na palavra, ele nos reveste de tal maneira que o que falarmos acontece. Deus fala que quando Israel era menino, ele o amou. E isso é sugestivo. O menino não é autossuficiente. O menino é dependente. Os pais responsáveis não largariam um filho de 2 ou 3 anos sozinho dentro de casa ou na rua. Eles sabem que a criança pequena é absolutamente incapaz para dirigir a sua vida e precisa de uma atenção contínua. Assim é Deus conosco. Não nos deixa, não nos abandona à própria sorte. Uma coisa é certa: se o menino depende dos pais, ele os protegem, cuidam. Quando o filho se rebela, quer ser independente, fica difícil a proteção dos pais. Assim acontece também conosco diante de Deus. A dependência do homem, do ser humano a Deus, é o que faz Deus ter prazer de estar conosco. Se você depender de Deus, Ele estará sempre com você.
Quando você se achar autossuficiente, ele irá te deixar. Por quê? Ora, você virou as costas para Deus. Em outras palavras, disse não precisar dele. Isto é muito comum no mundo atual, não é verdade? Você já viu um milionário, um bilionário se envolver com as coisas de Deus? Preocupar-se com a sua vida espiritual? Ora, os bens que possuem os deixam quilômetros de distâncias de Deus. Quando Israel dependia de Deus, Deus diz que tinha prazer de estar com ele. É só ler o livro de Juízes, é possível vermos que quando as coisas iam bem, Israel se afastava de Deus, parecia não precisar de Deus, e assim Deus se afastava dele para que aprendesse que a desobediência, a incredulidade, a falta de respeito de Deus, ignorar Deus, só trazia prejuízos e morte. É uma ignorância achar que não precisamos de Deus. A autossuficiência tem levado milhões de pessoas para o inferno. O que é uma pessoa de dura cerviz? A palavra cerviz aparece nas Escrituras Sagradas 23 vezes. Já a palavra dura cerviz aparece 9 vezes na Bíblia. Você pode constatar isso, por exemplo, em Êxodo 32, do 7 ao 14, Êxodo 33, 3, Êxodo 34, 9, Deuteronômio 9, 6, Segundas Crônicas 30, versículo 8, e no Novo Testamento, Atos dos Apóstolos 7, versículo 51. No dicionário Aurélio, o significado para a palavra cerviz é a parte posterior do pescoço, a nuca, ou seja, uma parte dura e rígida, e daí que vem o termo cerviz, que é considerado a parte de trás do pescoço que engloba todo o conjunto de músculos, nervos e ossos. Era comum nos tempos antigos e ainda em alguns países muito pobres, no Oriente, muitos trabalhadores passarem cordas ou panos em volta da cerviz para carregar baldes e outros tipos de recipientes pesados. Já as palavras dura cerviz no hebraico significa literalmente obstinado ou teimoso. Não se dobra à autoridade divina daqueles que os ensinam. Quando Deus chamou seu povo de dura cerviz, ele estava a dizer que era um povo duro, resistente, que não se deixa dissuadir, irredutível, rebelde, que não permite que Deus os tirasse da posição de escravo dos homens e do pecado e os exaltasse a sacerdote, nação santa e abençoada. Pessoas assim sempre pagam alto preço por não obedecer e seguir as leis de Deus. E o povo de Israel pagou um preço altíssimo. Todos esses que tiveram a dura cerviz morreram durante os 40 anos de peregrinação no deserto. Somente seus filhos, que nasceram em pleno deserto,
Josué e Calebe possuíram a terra prometida. Números 14, 20 ao 24. Exemplo de dura cerviz mais contundente estão no livro do profeta Jeremias. Suas profecias eram desprezadas. Quando falava em nome de Deus, seus ouvintes diziam assim: quanto ao que nos falaste em nome do Senhor, não te ouviremos, nem te obedeceremos. Leia depois, por favor, dos capítulos 42 ao 45, você vai ficar abismado de ver a rebelião deste povo. Então, nesses capítulos, vemos claramente, o que é uma dura cerviz. Quando Jesus ministrava a palavra, fazia milagres, libertação, muitas e muitas vezes o povo resistiu de tal modo que chegou a atribuir as palavras de Deus a uma ação humana ou ainda a obra do diabo, a obra de Satanás. Por exemplo, em Mateus 9:34, diz assim: os fariseus, porém, diziam: é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios. Terrível, né, amigos? Atribuir o poder de Deus a demônios. Isso é dura cerviz. Hoje em dia existem muitas pessoas na igreja que são de dura cerviz, que mesmo Deus fazendo milagres e maravilha em suas vidas, mesmo assim eles resistem ao Espírito Santo, resistem à palavra de Deus e vivem na promiscuidade, vivem no pecado como se não fossem separados para Deus. E a palavra de Deus fala que quando endurecemos nosso coração para a palavra e resistimos ao Espírito Santo, ele se afasta de nós. Isso está bem claro em Hebreus 3, do 7 até o 11. Quando pensamos em dura cerviz, devemos pensar em um porco. O porco tem a mais dura cerviz entre os animais e que o obriga, a olhar permanentemente para baixo. A cerviz do porco impede que levante totalmente a sua cabeça para cima. Por isso, a tendência deste animal também é olhar quase que permanentemente para baixo. Não sejamos como porcos olhando para baixo, mas vamos olhar para cima, para o autor e sustentador da nossa fé, para Deus. Você precisa dele, amigo. Existem animais de dura cerviz que endurecem o pescoço, empinam a cabeça, empacam, como cavalo, burro e até o boi, que não dobram o pescoço e por isso são chamados de ruins de cabresto. Burros e jumento mesmo, empacados, é difícil tirá-lo daquele lugar onde empacaram, porque eles ali é como se estivessem burrados. Muitas pessoas são assim, não se dobram, não reconhecem a grandeza de Deus. Deus nos dá muita oportunidade para vivermos com Ele. Se você está como aquela criança que corre, mas corre em direção ao desfiladeiro, sem observar os perigos, saiba que de um lado está Satanás, que deseja facilitar sua queda, empurrando-o para o abismo e para o inferno.
mas do outro lado está Deus que te ama, como se você fosse ainda uma criança. Não perca a bênção da presença de Deus e de poder contar com a sua ajuda. Volte aos braços do Pai, que estão estendidos ao seu dispor. Pode contar com a proteção e cuidado de Deus. Diz a Bíblia que Ele é rico em misericórdia. Lembra do Salmo 81:13 que lemos no início? Ah, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos. Deus fala de uma maneira como se estivesse desabafando. Ah, se o meu povo... Não se esqueça que todos nós somos o Israel de Deus. Portanto, é um aviso, uma mensagem para nós. Muitos recusam o melhor, recusam Deus e, acomodado à sua péssima escolha, morrem perdendo a salvação de suas vidas e sendo reservado a eles o inferno de tormentas eternas. Queira o melhor para você. Receba a vida eterna em Cristo Jesus, hoje mesmo. Amém. Queridos, vamos encerrar este encontro de fé, orando, falando com o nosso Deus. Senhor, sabemos que obedecer a Deus é o resultado de um coração quebrantado, humilde e rendido ao Pai. É viver a vida de Deus em nós, é abandonar duras serviços, os próprios desejos, para abraçar, aleluia, os planos de Deus para as nossas vidas. É não se amoldar ao padrão deste mundo, como disse Paulo. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação de sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Lá em Romanos 12, versículo 2, queremos, ó Pai querido, viver de uma forma que agrade a Ti. Portanto, ajuda-nos, alcance as famílias, Senhor, que estão passando por conflitos nos seus lares. Há muitas guerras nos lares, muitas pessoas envolvidas com drogas pesadas e outros vícios perniciosos. Repreenda esta força satânica nos lares, Senhor. Promova a libertação, salva estas vidas, Senhor. É a minha oração, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Queridos, um abraço. Foi muito bom ter passado mais este momento com vocês e até o nosso próximo encontro com a bênção e graça de Jesus Cristo. Quando meu eu
com as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Aleluia. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã